Bom dia a todos, Shabbat Shalom, sejam todos novamente bem-vindos a Kehillat Peniel de Fortaleza, Beit Peniel de Fortaleza, lugar de encontro com o Eterno. E estamos aqui em mais um Shabbat para mais uma vez estarmos estudando e refletindo sobre a Palavra do Eterno, hoje com a porção de Emor. Emor, que quer dizer fale. Hoje, 15 de Iyar, do ano de 5.783, estamos no 30º dia da contagem do Omer. Aliás, hoje 14 de Iyar, né? Não 15 de Iyar, 14 de Iyar, 30º dia da contagem do Omer. E já estamos nos encaminhando para o final do livro de Vaikra. Depois dessa porção de Emor, teremos mais duas porções e aí estaremos finalizando o livro de Vaikra. Teremos a porção de Berra, Berrucotai, e assim será uma porção dupla, né? E assim finalizaremos o livro de Vaikra e entraremos no livro de Midbar. O livro de Vaikra, ele é o coração da Torá, né? Vaikra quer dizer e chamou. Então nós somos muito gratos ao Eterno porque a cada ciclo da Torá nós temos expandido nosso entendimento e temos fortalecido a nossa consciência do que de fato é a Torá do Eterno, de como ela é de fato lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, né? E mais uma vez o Eterno ele nos presenteia com um banquete espiritual sem igual, com essa porção de Emor, uma porção fantástica, né? Assim como todas as outras, mas esta ela vem nos fortalecer no entendimento do que de fato o que é santidade, né? Se eu pudesse resumir a porção de Emor em apenas uma palavra, a palavra seria essa: santidade. Santidade ou santificação, porque de fato é o que ela fala, é do que ela trata, e muito profundo. Amém? Então vamos começar com lendo o início da porção de Emor, está lá no livro de capítulo 21 do livro de Vaikra, livro de Levítico, e vai até o capítulo 24. E faremos a leitura inicial e depois faremos um breve resumo e em seguida passaremos para a nossa reflexão, nosso estudo da porção de Emor. Então, Vaikra, Levítico, capítulo 21, diz assim: E disse o Eterno a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dirás: O sacerdote, por um morto entre teu povo, não se fará impuro, salvo por sua mulher, que é próxima a ele, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem, próxima a ele, que não esteve com homem, por ela se fará impuro. Não se fará impuro o marido, sacerdote entre o seu povo, por causa de uma esposa que o fez profano. Não fará calva em sua cabeça, nem a sua barba rasparão, e em sua carne não farão incisões. Santos serão para o seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, pois as ofertas queimadas do Eterno e o pão de seu Deus eles oferecem e serão santidade. Então aqui já no início, né, o texto da porção ele já nos dá a direção do que de fato a porção trata, né? Duas coisas muito importantes. Primeiro, a santificação do nome do Eterno. Nós temos este poder de santificar e de profanar o nome do Eterno. Nós vamos entender o que é isso, o que é santificar, o que é profanar o nome do Eterno, e também com relação a santidade, a santificação da fala, né? A fala que é algo
sublime para as nossas vidas, né? De toda a criação do Eterno, apenas o ser humano tem esse poder, tem esse dom da fala, da palavra, e a porção de Emor, ela passa, né, toda ela falando, mostrando isso, né? Você vê que logo no início ele usa, né, a expressão de dizer ou falar de três formas diferentes, né? Primeiro diz, e disse o Eterno a Moisés, ou seja, começa dizendo, e disse o Eterno a Moisés, aí fala aos filhos de Israel, ou seja, de novo, disse, fala, né? Para que aos filhos de Arão, e lhes dirá, ou seja, e mais uma vez falando, então só aqui no início, no primeiro versículo, 3 vezes vai usar essa expressão. Então as palavras, elas têm peso, as palavras, elas têm poder, e nós vamos também falar um pouquinho sobre isso, sobre esse peso, sobre esse poder da fala, da palavra, e como ela se manifesta, né, no mundo físico e também no mundo espiritual. Então, um rápido resumo da porção de Emor diz assim: a porção de Emor, ela dá continuidade ao código de santidade para os sacerdotes. E aqui o Eterno manda Moisés, né, falar aos sacerdotes filhos de Arão. Então aqui a direção, né, o comando, a instrução é direta para os sacerdotes, para os filhos de Arão. Ok. Então ela dá continuidade ao código de santidade para os sacerdotes. Aí o Eterno descreve as restrições relacionadas ao casamento dos sacerdotes, regras relacionadas aos filhos dos Kohanim, dos sacerdotes, e as limitações físicas para exercer o sacerdócio. Depois o Eterno descreve as suas solenidades. E aí, aqui nesse capítulo 23, a gente vê que ele vai falar sobre as santidades, sobre as solenidades, né, do Eterno, sobre as festas do Eterno. Pessa, Shabat, Yom Kippur, Sukkot, Shavuot, a contagem do homem, enfim, as festas, as solenidades do Eterno. E ao final da porção, ele vai contar a história de um homem, filho de uma mãe judia e de um pai egípcio, que ele blasfemou contra o nome do Eterno e ele foi morto através de apedrejamento. Então, algo muito pesado, muito sério. Se nós formos imaginar um episódio desse nos nossos dias, é algo de se escandalizar, né? Apesar de que em alguns países lá do Oriente Médio há essa prática, né, de apedrejamento, principalmente das mulheres, mas é algo muito severo, muito grave. Nós vamos entender o porquê que este homem recebeu essa sentença, né, de apedrejamento por ter blasfemado contra o nome de Hashem. Amém? No final da porção anterior, porção de Kedushim, foi uma porção dupla, né? Harei Emor Kedushim. Lá no capítulo 20, a partir do verso 25, diz assim: e farei separação entre o quadrúpede puro e o impuro, e entre a ave impura e a pura, e não fareis abominações às vossas almas por causa do quadrúpede, da ave e de tudo o que se arrasta sobre a terra, que apartei de vós como impuros. Então aqui ele está terminando, né, a porção de Kedushim, falando sobre os animais impuros. A gente tem que separar, fazer essa separação. No versículo 26 ele diz: e sereis para mim santos. Olha só, ele termina a porção anterior dizendo: e sereis para mim santos, porque santo sou eu, o Eterno, e vos separei dos povos para seres meus. E homem ou mulher que fizerem magia ou feitiçaria serão mortos, apedrejá-lo-ão, seu sangue recairá sobre eles. Então, essa porção de Emor, ela termina com um episódio, né, muito trágico. Foi o apedrejamento do homem, filho de uma judia e pai egípcio. Mas no final da porção anterior de Kedushim também ele já
dá essa instrução de que homem e mulher que fizerem magia ou feitiçaria, eles serão mortos, serão apedrejados. Seu sangue recairá sobre eles. Então, nós vivemos em um mundo de ação e reação. Ação e reação. Então, toda ação ela vai ter uma reação. Toda ação tem uma reação. Então, tudo vai girar em torno dessa lei de ação e reação. Lá em Gênesis 17:1, quando o Eterno está falando com Abraão, o pai Abraão, ele diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Olha só que coisa forte. O Eterno ele fala com Abraão. Ele se revela a Abraão. Ele diz que é o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai. E diz, ó, anda em minha presença e ser perfeito. Então o Eterno, ele dá essa instrução a Abraão para andar em sua presença e ser perfeito. Então é um alvo, é uma meta também para as nossas vidas. Andar na presença do Eterno e sermos perfeitos. Como já dito por alguém, somos seres espirituais em uma jornada física. Estamos neste mundo físico, mas nós temos uma alma que ela anseia em subir, se elevar para os mundos superiores. Então somos seres espirituais, isso é um fato, e estamos neste mundo em uma jornada física. Lá em Gálatas 6:7 diz assim: do Eterno não se zomba, tudo que plantamos, colhemos. Então, se somos seres espirituais e estamos em uma jornada física, do Eterno não se zomba, tudo que me plantar ele vai colher. Aqui ele está falando de coisas espirituais. Se eu planto para o Espírito, do Espírito eu vou colher vida eterna. Se eu planto para a carne, da carne eu vou colher corrupção, derrota. Então, o mundo espiritual, ele é um mundo onde não há uma semente neutra. Tudo o que se planta no mundo espiritual, ele vai dar um resultado, ele vai ter uma colheita. Se eu planto para o Espírito, eu vou colher coisas boas. Se eu planto para a carne, eu vou colher coisas ruins. Então, logo no início aqui da nossa palavra, da nossa porção, né? Fale, emor, né? O Urash ele diz assim, ó: fale para divertir os adultos sobre como educar as crianças. Então, se eu pegar o texto no nível literal, o texto ele vai estar falando sobre a responsabilidade específica dos sacerdotes adultos de ensinar aos seus filhos sobre o dever sacerdotal de permanecer ritualmente puros. Ritualmente puros. Então, no nível literal, é isso mesmo que ele está querendo dizer. Você não pode estar exercendo o serviço sacerdotal de maneira impura. O sacerdote tinha que estar puro para poder apresentar o sacrifício, esse sacrifício ele ser aceito. Porém, em um sentido mais abrangente, já que está logo no início, né, da porção, esse comando, como tal, contém uma orientação geral para todas as pessoas. Esse versículo pode ser entendido como uma advertência a todos nós, né, da importância da educação sobre as nossas vidas, E quem é pai, e quem é mãe, da importância de educar os seus filhos. Então aqui a porção também ela vai estar falando sobre educação, mas não essa educação formal que nós conhecemos, essa educação que é dada nas escolas e é dada também até nas casas. A educação formal ela é essencial e ela é muito, muito importante. Mas
a porção ela está dando um direcionamento aqui para a educação espiritual. Educação espiritual. A educação espiritual ela é fundamental e ela é super importante. Então aqui outro comando muito forte da porção para as nossas vidas, né? Questão da santificação da fala, da santificação do nome do Eterno e também da educação espiritual. Com esta ferramenta da educação espiritual, eu vou poder estar santificando a minha fala e também santificando o nome do Eterno, o nome de Hashem. Então a porção logo no início, ela vai tratar da questão dos sacerdotes, que eles não podiam oferecer o sacrifício no templo, quando o templo estava erguido. Então ele vai falar das deficiências físicas que impedia o exercício sacerdotal. Então, na primeira vista, nós somos levados, né, quando lemos o texto de uma forma rápida, nós somos tentados a pensar de que a Torá está discriminando aqueles que são deficientes, que têm alguma deficiência física. Mas, se nós atentarmos bem para o comando que está sendo dado, para a instrução que está sendo dada, não é bem assim. A Torá não está excluindo, muito pelo contrário, está incluindo o sacerdote. Porque ele era impedido, né, de oferecer o sacrifício, mas ele continuava como sacerdote, poderia ter outras funções dentro da casta sacerdotal. Então, é importante ressaltar que essas pessoas não eram excluídas de sua tribo. Continuavam sendo sacerdotes, continuavam sendo coranins, continuavam compartilhando da comida sagrada, que era exclusiva dos sacerdotes, e ainda podiam dar bênçãos. O impedimento para as pessoas que tinham essas deficiências físicas era oferecer o sacrifício ao Eterno. Mas os serviços de sacrifício não eram autorizados a fazer. Então vamos entender o porquê, a lógica, né, e o entendimento espiritual, por que eles não podiam fazer. Veja, as deficiências descritas no texto bíblico são incapacitantes da função braçal a qual o Kohen era obrigado a executar. Então veja, como um cego, sacerdote, vamos supor que o sacerdote, por um infortúnio, ele era cego. Como um sacerdote cego poderia fazer a degola do animal? Como ele iria fazer isso? Sem o auxílio de uma pessoa, sem alguém para estar ajudando. Não ia dar certo. O sacerdote cego jamais ele poderia fazer a degola da maneira como deveria ser feito, sem fazer o animal sofrer. Então, por isso, o sacerdote cego não podia fazer o sacrifício. Mas vamos supor que o sacerdote não era cego, ele tinha um defeito na perna, no braço. Como ele iria arrastar um touro, né, pela rampa até o altar do sacrifício? Será que ele ia conseguir fazer isso? Então, mais uma vez, podia ver que ele não ia poder fazer isso de forma adequada. Então, fisicamente, a lógica na instrução, no comando, de se impedir que o sacerdote assim fizesse. Por quê? O sacrifício oferecido tinha que ser perfeito. E aquele que o fazia tinha que ser também perfeito. E aí nós já entramos numa questão espiritual. Assim como é o mundo de cima, assim deve ser o mundo de baixo. Há um espelhamento entre o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo espiritual ele é um espelho do mundo físico, o mundo físico é um espelho do mundo espiritual. Vê quando a gente vê lá em Bereshit, lá no início, ele vai falar, né, que o Eterno fez a separação das águas de lá, das águas de cá. Shamayim, que é traduzido como céu, Sham é lá, e Maim
é água. Então, águas de lá e as águas de cá. Então, existem as águas de lá e as águas de cá. Há um espelhamento. Então, aqui, há a questão física dos sacerdotes, que os impedia de oferecer o sacrifício de maneira perfeita, de maneira correta, né? E há também a questão espiritual, ou seja, questões internas e questões externas, né? Para poder ter a união perfeita do mundo físico com o mundo espiritual. Então, de fato, aqui a Torá não está discriminando aquele que tinha alguma deficiência. Muito pelo contrário, estava incluindo ele. A principal função do sacerdote é trazer a paz entre os mundos. Olha que coisa séria, que coisa importante, que coisa forte. O sacerdote ele tem essa função de trazer a paz entre os mundos. E para fazer isso, ele não podia, primeiro, ter impureza em sua vida. Pureza, questão interna. Nem podia ter defeito, questão externa, questão física. E aí, casa as duas coisas, né? E aí o espelhamento, ele é perfeito. E aí o sacrifício feito, uma vez feito, poderia ser aceito pelo Eterno. Então nós aprendemos dessa passagem que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Eterno. E nós somos proclamados pelo profeta, né? Aprenda a fazer o bem, dedique-se à justiça, ajude os injustiçados. Está lá em Isaías 1,17. Então, a porção Emor, ela nos chama a enxergar os excluídos da nossa vida religiosa. A porção Emor, ela inclui e não exclui. E a porção Emor, ela nos aproxima do divino e nos mostra nossa maior obrigação, que é de sermos sagrados, que é de sermos santos, como eu li lá no final da porção anterior, né? E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Essa é a nossa grande missão, a nossa grande meta, sermos sagrados para Hashem. E vivermos uma vida de estar incluindo e não excluindo. E aí, indo mais fundo, se aprofundando nessa questão, a congregação de Israel, ela inteira é chamada de Shalem. Shalem é completo. Shalem é completo. Está em toda a sua totalidade. Em toda a sua totalidade. Lá no Salmo 76:3, diz assim: na totalidade, ou seja, Shalem completo, também está seu tabernáculo e sua morada em Sião. Olha só. Então o Eterno, ele vê a congregação como um todo, como completa. E essa congregação como um todo, como completa, ela tem que ser sagrada, tem que ser santa e servir ao Eterno de forma pura, ou seja, interna, e de forma perfeita, ou seja, externa. Ou seja, a congregação de Israel, ela tem que ser inteira e sem defeito, sendo uma com a Shekhinah do Eterno, com a imanência divina. Nós vamos já falar um pouquinho sobre essa questão da transcendência do Eterno, da imanência do Eterno, para nós podermos entender o que de fato é santificar o nome do Eterno e o que é blasfemar com o nome do Eterno. Ou seja, nós estamos no mundo de Malhut. Aqui é o reino. Aqui no mundo físico é o reino. É o reino. Que é uma noiva que tem que ser perfeita e sem defeito. É por isso que o Eterno quer que toda a sua congregação seja sagrada, consagrada, separada, para que este reino tenha uma noiva pura, imaculada e sem defeito para a Shekhinah do Eterno, para a glória do Eterno. Quem pode se aproximar do santuário celestial sendo maculado? Ninguém pode. O Eterno não vai receber esse sacrifício. A pessoa é uma pessoa que está maculada.
Quem pode trabalhar no serviço da nação que está sendo maculada? Também não é possível. Como pode o rei se casar com uma noiva manchada quando o sumo sacerdote abaixo, que se parece com o de cima, é proibido de fazê-lo? Você vê como é algo sério, profundo, que nós temos que entender, nós temos que internalizar isso nos nossos seres, para de fato vivermos uma vida de separação e de consagração para o Eterno. Mas nosso sacerdote interior, que entra no serviço da casa do Eterno, deve estar inteiro. Qual é a maior integridade? A maior integridade é o estar quebrantado diante da presença do Eterno. Porque lá em Isaías 57:15 ele diz: eu habito naquele que tem um espírito quebrantado e humilde. Então, quando nos quebrantamos, nós de fato estamos nos consagrando e sendo uma morada adequada para a glória do Eterno. Então, como estamos construindo este mundo uma casa permanente para a presença divina, e também somos um santuário para a presença divina, e há dentro de cada um de nós os elementos do serviço do templo, relativamente à parte da nossa alma que corresponde a Arão, o que estamos trazendo ao Eterno? Então, é uma reflexão muito séria para as nossas vidas. Se eu sou templo do Eterno, se eu me considero um local adequado para que o Eterno habite dentro de mim, o que de fato eu estou trazendo para o Eterno? Você veja que lá em Malaquias 1 diz assim, ó, quando você oferece um animal coxo e doente, isso não é mal? Dê uma oferta defeituosa ao seu governador, ele ficará satisfeito com você? Pense em uma autoridade desse mundo físico, e você vai dar um presente para essa autoridade. Você vai dar um presente com defeito, algo imundo, algo puro? Não. Nós, então, principalmente para o nosso Deus, vamos oferecer sacrifícios, né, impuros, imundos, de maneira alguma. Não combina, né? Então, um sacrifício defeituoso não é uma oferta aceita, como está escrito. Não será aceitável para você. Está aqui na porção, lá em 22:20. Então, quando uma pessoa profana o santuário do Eterno com ofertas e comportamentos defeituosos, quando uma pessoa não se importa quais os filhos de Arão estão administrando seu tabernáculo, o que de fato essa pessoa está fazendo? Ela está separando o noivo da noiva. Algo sério. Essa pessoa está causando uma desunião do nome do Eterno. Uma desunião do nome do Eterno. Nós vamos entender o que é isso. Porque quando a gente pega a árvore da vida, lá no mundo de cima, eu tenho as três primeiras sefirotes, Keter, Romá e Biná. Keter e Romá é o Yud, Biná é o rei. As sefirotes intermediárias de Hesed, Gevurat, Feret, Netzach, Rod e Esod, elas são Vav. E este mundo que nós habitamos, mundo físico, ele é Malhut, é o rei, o último rei. Então, Yud, rei, Vav, rei. Então, o último rei do nome do Eterno, ele é Malhut, ele é a noiva. Este mundo que nós vivemos, este mundo ele é a noiva. E o Eterno ele espera que essa noiva ela seja pura, imaculada. Mas, quando nós não vivemos essa vida de pureza, de santidade, de separação, de consagração, nós estamos fazendo essa separação do Vav do rei. Do Vav do rei. E é por isso que nós temos que unir Yud rei com Vav rei novamente. Não à toa estamos na contagem do Homer. E não à toa as solenidades do Eterno, elas são tratadas nessa porção. Então não tem nada desconexo, está tudo conectado. Baruch Hashem. Veja
o que está escrito aí no versículo 6 do nosso capítulo 21. Diz assim, versículo 6: Santos serão para seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, pois as ofertas queimadas do Eterno e o pão de seu Deus eles oferecem e serão santidade. Mais uma vez, considerando que fomos criados à imagem e semelhança do Eterno, é de se esperar que sejamos santos, porque Ele é santo. Mas o que de fato é ser santo? O que é santidade? E o que é se santificar ou santificar algo? Então, ser santo é algo que está separado, é algo que você separa, é algo que tem um lugar especial e elevado. O Eterno, ele é santo. Por que o Eterno ele é santo? Porque ele está separado e ele está em um lugar especial e elevado. Isso é ser santo. Deus, ele se relaciona com a sua criação através do tetragrama, como eu acabei de mencionar, Yud, He, Vav, He. Yud, He, Vav, He. O que é o Yud, He, Vav, He? O tetragrama, ele foi manifestado a primeira vez quando o Eterno ele se revela para Moisés. Mas ele pergunta, né? Olha, quando eu chegar lá no Egito, me perguntaram quem me enviou. O que eu vou dizer? Ele vai dizer, olha, você vai dizer que Yud, He, Vav, He me enviou. E o que é Yud, He, Vav, He? É aquele que é aquele que foi, é aquele que será, é aquele que será o que é aquele que é e sempre foi e será. Esse é Yud, He, Vav, He. Ele é eterno. É aquele que está além do tempo, além do espaço, e nada o contém totalmente. Isso é Yud, He, Vav, He. Ou seja, o nome onde todas as coisas são possíveis, todas as possibilidades podem acontecer. Esse é o Yud, He, Vav, He. É aquele que foi, que é, será, né? E que está além do tempo e além do espaço. Então, o sacerdote ele era uma pessoa separada do povo e atuava em um lugar separado, que era o tabernáculo. Então, a função do sacerdote era estar sempre cuidando da noiva, para que ela não se maculasse, não se impurificasse. E ele, para fazer isso, ele oferecia os sacrifícios quando havia o erro por parte do povo. Então, ser santo, que é a palavra kadosh, santo, é fazer separação. E se entendermos o que é separar e o que é estar separado, nós vamos mudar o nosso relacionamento com o Eterno e vamos senti-lo mais perto, mais próximo. Nós vamos poder estar, de fato, nos relacionando com Ele de uma forma adequada, de uma forma onde nós vamos poder suportar a sua luz. Então a palavra Kadosh, que é santo, ela vai aparecer a primeira vez na Torá em relação ao Shabat. Então, o que foi que eu disse? O sacerdote, ele era separado do povo. Veja, separado não é que ele não se relacionava com
as demais pessoas das outras tribos, né? Ele vivia uma vida onde ele estava sempre observando o que era puro e impuro, para ficar sempre adequado e apto a estar oferecendo sacrifício ao Eterno. Esse nós temos que observar também. Então, Kadosh aparece a primeira vez com relação ao Shabat. Então, esse tempo é chamado de Kedushá-Zman, ou seja, a separação do tempo. Então, aqui o primeiro ponto importantíssimo, né, que é ser santo. Ser santo tem a ver com o tempo, porque eu tenho que separar, saber fazer a separação do tempo. Primeiro ponto. O Shabat, sendo santo, ele é um dia separado. Ele é um dia diferente, onde nós interrompemos nossas atividades normais para nos concentrar neste tempo separado. Então, quando o Eterno, quando a Torá lá vai falar sobre a palavra Kadosh, santo, a primeira vez ela fala se referindo ao tempo, ao Shabat. Então, algo que a gente já deve estar entendendo. Separação do tempo. Um ponto. Segundo ponto. Nós podemos também santificar um espaço, um lugar. Então, eu separo o tempo, Kadosh. Eu separo um lugar, um espaço, Kadosh. Então, veja, tempo e espaço. Tempo e espaço. São duas coisas que limitam o ser humano. Tempo e espaço nos limitam. Nós somos limitados ao tempo e ao espaço. Mas quando eu tenho esse entendimento e essa consciência de separar um tempo e separar um espaço, a minha mente ela expande. E aí eu vou compreender um pouco mais o que é ser santo, o que é ser separado. Então, nós temos esse poder de separar o tempo, que representa o Shabat, e separar o espaço. Quando tinha o templo, era aquele espaço, era o templo, né? Era o tabernáculo, que era aquele espaço santo, separado. Mas hoje nós temos as nossas sinagogas, nossas querilotes, que também nós podemos, né, separar e fazer com que seja espaço santo. Nós estamos aqui na nossa Beit, na nossa sinagoga. Esse aqui é o espaço santo. Quem santifica o espaço somos nós, com os nossos comportamentos, com as nossas atitudes, com as nossas falas. Então, somos nós que separamos, somos nós que fazemos daquele espaço um espaço santo. Então, nós temos esse poder, separar o tempo e separar o espaço. Eu estar no supermercado não é a mesma coisa que eu estar na sinagoga. O supermercado não é um lugar santo. Não sei se é possível santificar o supermercado. Creio que não. Mas, nas nossas casas, nas nossas beites, nas nossas sinagogas, sim, é possível santificar esses espaços. E aí, nós podemos partir para o elemento mais importante. Eu separo o tempo, santificando, separo o espaço, santificando, mas as pessoas também elas podem ser santas, separadas. E aí eu vou ter o elemento humano, né? Então, na época, os sacerdotes, eles eram pessoas santas, separadas. Mas a ideia não é só ser somente os sacerdotes. A ideia é que seja todo o povo, toda a congregação, ela seja santa, separada. Então, eu tenho uma separação do tempo, representado pelo Shabat. Eu tenho uma separação do espaço, representado pelas nossas beites, pelas nossas querilotes, pelas nossas sinagogas.
E agora eu tenho a separação das pessoas. Então, eu até disse, sede santo porque eu sou santo. E aí, tudo vai se conectando, tudo vai se encaixando e tudo vai se encaminhando para aquilo que o Eterno sempre quis e ainda quer para o seu povo. Então, como eu disse, Vaikra, ele é o coração da Torá. Porque é o livro que é voltado para os sacerdotes que tinham que ter um alto nível de discernimento, uma consciência elevada e expandida, para poder fazer a separação entre o puro e o impuro, entre o interior e o exterior, entre o sagrado e o profano. E o sacerdote agindo, né, e fazendo assim, ele está influenciando toda a congregação, todo o povo. Ou seja, o sacerdote tinha que ter uma consciência elevada para fazer a separação sobre todas as coisas. Isso também hoje está nas nossas mãos e é nossa responsabilidade. Fazer essa separação do tempo, do espaço e das nossas vidas para o Eterno. E aí nós vamos entrar num ponto que ele é essencial e fundamental para podermos de fato termos a consciência do que é ser separado, do que é esse tempo separado, esse espaço separado, a nossa separação, que é o título da porção, Emor, fale, ou seja, a nossa fala, a nossa linguagem. Então, Emor, em um sentido mais profundo, ele vai tratar da santificação da linguagem. A santificação da linguagem. Como eu disse lá no início, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele vai plantar para o Espírito, ele vai colher do Espírito. Se ele vai plantar para a carne, vai colher da carne. Ou seja, a nossa linguagem, ela pode e ela deve ser um veículo de santificação para a elevação desse mundo. Olha só que coisa séria e profunda. Porque muitas vezes nós usamos as nossas falas para trazer morte em vez de trazer vida. Nós muitas vezes usamos nossas falas para trazer condenação em vez de trazer bênção para a vida das pessoas. Então, a nossa fala deve ser um veículo de santificação, de elevação para este mundo. Aí no capítulo 24, 15 e 16, da nossa porção diz assim: e aos filhos de Israel falará dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Olha só. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. No versículo 22, 32 diz assim: não profaneis o meu santo nome, mas sereis santificado entre os filhos de Israel. Então, nós vemos através desse texto que o ser humano ele tem esse poder de santificar o nome do Eterno, que nós chamamos de Kiddush Hashem, ou de profanar o nome do Eterno, que nós dizemos Hilul Hashem. Então, o que é de fato ser santo? Separar tempo, separar espaço, separar a minha vida e santificar a minha linguagem, santificar a minha fala. Então não há pecado pior do que profanar o nome do Eterno. Em todos os níveis de interpretação, a profanação do nome sagrado de Deus é punida com a pena de morte. Por que isso? E aí nós vamos entender já aqui o que é profanar o nome do Eterno. Como eu disse lá
lá atrás. O Eterno ele se revela ao ser humano através do Yud He Vav He, o tetragrama. Deus, ele tem uma parte transcendente, tem uma parte imanente. A parte transcendente do Eterno nós não podemos ver. É o Yud He, é o primeiro, as duas primeiras letras do tetragrama, o Yud He, que está no mundo superior, nas três primeiras sefirot, Keter, Hormah e Binah. Mas o Vav He, ele é a imanência do Eterno. É onde nós podemos de fato sentir e ver a manifestação do Eterno nas nossas vidas e neste mundo. Então, Yud He é a parte transcendente do Eterno e o Vav He é a parte imanente do Eterno. Então, quando eu estou profanando o nome do Eterno, blasfemando contra o nome do Eterno, eu estou causando essa separação do Yud He com o Vav He. Por isso que na contagem do homem que nós estamos fazendo, nós fazemos a oração, né, de unir Yud He com Vav He através dos trabalhos da Sefirat HaOm, da contagem do homem, onde eu vou trabalhar as minhas emoções, onde eu vou trabalhar a minha linguagem, onde eu vou trabalhar o meu comportamento, as minhas atitudes, para de fato fazer essa união do Yud He com Vav He. Porque quando eu faço isso, eu estou trazendo luz para este mundo. E quando eu não faço isso, eu estou trazendo escuridão para este mundo. Infelizmente, neste mundo há mais escuridão do que luz. É algo bastante sério e bastante profundo isso. Por quê? Porque nós estamos vendo o mundo indo de mal a pior. Apesar de todo avanço tecnológico, apesar de tanto avanço na área da medicina, nós estamos vendo o mundo caminhando para um abismo. Então isso é muito, muito complicado. Por que isso? Porque as pessoas, através de não saberem separar o tempo, separar o espaço, separar suas vidas e também de não santificarem a sua fala, a sua linguagem, eles fazem essa separação do Yud He com o Vav He. Então, algo muito sério, algo muito profundo. E como eu santifico o nome do Eterno? Eu santifico o nome do Eterno através, primeiro, da oração. Você vê que nós estamos fazendo as nossas rezas, nossas orações diárias, né? No Shaharit, no Arvit e no Minha. Lá quando eu estou fazendo a Amidah, tem a Kedushat Hashem. Kedushat Hashem, que é exatamente a santificação do nome do Eterno. Deixa eu pegar aqui o Sidur. Quando eu estou fazendo aqui Kedushat Hashem, eu vou dizer assim, que é a bênção, né, da santificação do nome do Eterno, Atakadosh. Então santifico o nome do Eterno através da oração, através da reza. Então digo: Tu és santo, o teu nome é santo, e os santos te glorificam todos os dias, pois tu és Deus, Rei grande e santo. Bendito seja tu, Deus Santíssimo. Então estou santificando o nome do Eterno através da oração, através da reza. O Kadish, que também vem da mesma rede Kadosh, lá também vou estar santificando o nome do Eterno.
Veja que é interessante que lá no Kadish, deixa eu pegar aqui uma parte onde vai ter o Kadish. Só um momentinho aí que eu vou chegar aqui no Kadish. Ele vai dizer assim: seja o seu nome grande, seja o seu grande nome bendito eternamente para todo sempre. Seja bendito, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido, honrado, elevado e excelentemente adorado o nome do Santíssimo. Bendito seja ele. Então, através da oração, através da reza, eu santifico o nome de Hashem. E para fazer, isso é espiritual. E para fazer a união do físico, eu vou também santificar o nome de Hashem com o meu comportamento, com as minhas ações no dia a dia. Quando eu trato bem as pessoas, quando eu me porto bem diante de injustiças, diante de mentiras, quando eu de fato dou um testemunho de que sou um filho de Deus e me comporto como tal. Então, santifico o nome de Hashem através da oração e da reza e também através do meu comportamento, das minhas atitudes, das minhas palavras com o meu semelhante. Porque o maior mandamento é amar o Eterno sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E ao próximo como a mim mesmo. Então, assim eu santifico o nome do Eterno. Veja que o homem, ele foi apedrejado por conta de ter blasfemado do nome do Eterno. E aí é interessante que, como eu falei do espelhamento do mundo físico com o mundo espiritual, as pessoas, elas iam apedrejar aquele que tinha blasfemado, aquele que tinha profanado o nome do Eterno. Eles tinham que pegar a pedra com a mão, né, e jogar na pessoa que tinha cometido o delito e tinha sido julgado com essa pena de apedrejamento. E vejam, os sábios dizem que o braço, ele vai representar o tetagrama. O tetagrama. Então, a mão seria o Yud. Essa parte do braço seria o Re. Essa outra parte seria o Vav. E o ombro seria o outro Re. Então, Yud, Re, Vav, Re. Olha só que coisa interessante. Então, da mesma forma que Yud, Re, Vav, Re, ele condena, também ele abençoa. Yud, Re, Vav, Re. Porque a mão também ela foi criada para não só apedrejar, mas também para abençoar. Para levantar aquele que está caído. Para abençoar aquele que está necessitado. Foi também feita para acariciar. Olha só que coisa tremenda. E aí há esse espelhamento do mundo de cima com o mundo de baixo. Então é algo muito forte, muito poderoso, né, que serve de reflexão para as nossas vidas, para sabermos como de fato nós estamos vivendo, né, essa jornada que o Eterno está nos proporcionando aqui neste mundo. E aí, para nós concluirmos a nossa reflexão sobre a Parashá Emor, ele vai falar das solenidades do Eterno, lá no capítulo 23. E é muito interessante, porque
capítulo 23, ele diz: e falou o Eterno a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, diz-lhes as solenidades do Eterno, que vós proclamareis como santas convocações, estas serão minhas solenidades fixas. Então, aqui logo no início, primeiro versículo do capítulo 23, tem algo que nós temos que nos atentar. Primeiro, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, novamente, falar e dizer, as solenidades do Eterno. Então, as festas não são festas de Israel. As solenidades são do Eterno. As festas são dele. Que vós proclameis como santa convocações, então, são deles. As festas, as solenidades são do Eterno. São santas convocações. E estas serão minhas solenidades fixas. Ou seja, elas são fixas. Eu não posso escolher um dia da semana para guardar, dizer, não, eu não vou guardar o Shabat porque eu já guardo a quarta-feira, eu já guardo o domingo, eu já guardo a quinta. Não. São fixas. Tem que ser celebrada naquela data, naquele dia. Então o Shabat é o Shabat. Tem que ser observado no Shabat. Não pode ser observado outro dia. Pessa tem que ser celebrada aos 14 de Nissan. 14 e 15 de Nissan. Não pode ser celebrado em outra data. E aqui, eu não posso acrescentar outras solenidades que o Eterno não disse que são dele. Então você vê como é muito sério. Então, as festas, elas de fato, elas são portais onde se abrem oportunidade. Nós estamos nos relacionando com o Yud Rei Vav Vei, com o Tetragrama, de forma mais concreta, de forma mais forte. Por isso nós temos que estar atentos e nos prepararmos de forma adequada para cada uma delas. Nos preparar para o Shabat, nos preparar para receber o Rosh Chodesh, o início do mês, nos preparar para receber Pessa, as primícias, a contagem do homem, como nós estamos fazendo, nos preparar para receber Shavuot, Sukkot, o Yom Kippur, o Yom Teruah. Quando eu faço isso, eu vou estar extraindo a máxima energia daquele dia que é sagrado e daquele dia que foi fixado pelo Eterno. E aí eu vou estar, de fato, né, fazendo uma separação de uma forma completa, integral e eficaz do tempo, do espaço, da minha vida e daquilo que eu digo, daquilo que eu falo, daquilo que eu sou. Olha só que coisa tremenda. Por isso que Emor, ele fala sobre santidade, sobre santificação, sobre separação. Quando fazemos assim, quando agimos assim, quando temos essa consciência, nós iremos experimentar níveis de luz de forma muito mais intensa e muito mais consciente. Muito mais consciente. O grande objetivo do Eterno de tirar o povo do Egito foi que ele recebesse a Torá. Nós estamos nos encaminhando para Shavuot, onde vai ter a entrega da Torá. O Eterno ele não podia libertar o povo do Egito já no dia seguinte de entregar a Torá. O povo não estava preparado. O povo não estava pronto. Porque o povo estava livre fisicamente, mas não estava livre espiritualmente. Tem que primeiro haver uma limpeza, uma preparação, né? Uma conscientização, uma consagração para que o povo pudesse receber a Torá. E aí, de fato, ser livre também na alma, ser livre na mente, ser livre nas emoções.
Olha só que coisa tremenda. E é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né? O que é mais fácil? Ser livre ou ser um escravo? É mais fácil ser um escravo do que ser livre. Porque o escravo ele não tem compromisso nenhum. O escravo ele não tem escolha. O escravo ele não é dono do seu tempo, do seu espaço, da sua vida. Já aquele que é livre, sim. Ele tem escolhas. Ele tem responsabilidade. Ele tem que corresponder a isso. Então, nós temos que entender o que de fato é ser livre. O que de fato é a liberdade. E se de fato nós somos livres para escolher viver uma vida de separação para o eterno. E fazer deste mundo uma morada para a sua Shekhinah. Para a sua Shekhinah. E outro ponto também é luz e escuridão. O que é mais fácil? Viver na luz ou viver na escuridão? O ser humano, ele se acostuma com tudo. Então hoje é mais fácil estar na escuridão do que estar na luz. Essa é a grande realidade. Porque na escuridão, nós parece que ficamos entorpecidos e não enxergamos o erro, a falha, aquilo que tem que ser consertado. E de tanto nos acostumar com a escuridão, a gente pensa que está na luz. Mas de fato, estar na luz, ela vai mostrar as nossas falhas, os nossos erros. E se de fato somos livres, nós temos a responsabilidade de consertar nossas falhas, os nossos erros, para podermos fazer este casamento da luz com a liberdade. Amém? Então, meus irmãos, que de fato nós possamos entender e nos conscientizar, né, do que é de fato ser livre, do que é de fato ser santo, né, e viver uma vida de separação do tempo do eterno, do espaço que o eterno tem que ter, de separar as nossas vidas, né, e termos a nossa fala, nossa linguagem transformada, santificada, para que este mundo ele possa ser transformado e ser elevado e ser transformado numa casa para a morada da Shekhinah, da glória do Eterno. E assim a gente possamos fazer a união de Yud Re com Vav Re, e assim os planos e o propósito que o Eterno tem para a humanidade, ele se cumpre e se realiza. Nós somos parte desse plano, nós somos parte desse propósito, nós temos uma missão a fazer, que todos nós possamos abraçar essa missão e assim corresponder à expectativa que o Eterno tem para cada um de nós. Amém? Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno continue a fazer prevalecer a vontade e poder sobre as nossas vidas, né? E que você seja grandemente abençoado pelo Eterno através da prática da Torá. Aí você vai ter a descrição de como poder contribuir com a obra aqui da Peniel, né? Suas doações, seus recursos são muito bem-vindos e serão muito bem utilizados, né, para estudo de Torá, para pregação da Torá e para o alcance de todos aqueles que estão neste caminho da Techuvá. Amém? O Eterno nos abençoe e até uma próxima data, se o Eterno permitir. Amém.